Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. Aloe na natureza. O aloe é uma árvore que atinge uma altura de 3 a 5 metros e 60 centímetros de diâmetro de roseta. Em condições de ambiente, ela não crescerá mais do que 70 centímetros. Na aparência, ela se assemelha a um cacto, mas na verdade pertence à família Asphodelo. Características da planta. As folhas são lisas com dentes nas bordas, reunidas em uma roseta. É extremamente difícil conseguir a floração da centopeia em casa. Cuidados em casa. Em princípio, as regras de cuidados para todas as espécies de aloe são as mesmas, com poucas exceções. Localização e iluminação. Como suculenta, a babosa prefere um lado ensolarado, janelas do sul, sudoeste ou sudeste. No verão, o vaso com a planta pode ser movido para a varanda ou levado para a varanda, onde ela ficará mais forte e endurecerá. Nos dias mais quentes, é melhor colocá-la na sombra, para não queimar as folhas. Se não for transferida para nenhum lugar, ventile-o como de sempre que possível. No inverno, a falta de luz não afetará o bem-estar da enfermaria, portanto, não há necessidade de iluminação adicional. No entanto, se o centenário ficar na sombra por muito tempo, o tronco se alongará e as folhas ficarão pálidas. Após a sombra, acostume o aloe à luz do sol gradualmente. Temperatura na estação quente. A babosa precisa de ar moderadamente quente, mais 20-26 C. No inverno, o ambiente não deve estar acima de mais 14 C. Embora o estunífero tolere calmamente uma queda na temperatura para mais 10 C. Rega durante a estação de crescimento. A flor deve ser regada à medida que o substrato seca, cerca de uma vez por semana. No inverno, faça isso com muito menos frequência, cerca de 3 a 4 semanas depois. Mas certifique-se de que o solo não seque. Nunca jogue água dentro da roseta. Isso pode causar o apodrecimento e a morte da planta. Utilize água limpa para irrigação. Depois de retirar a água da torneira, mantenha em um local fechado por 24 horas. O líquido deve ser acidificado com uma pitada de ácido cítrico ou algumas gotas de vinagre. Também é aconselhável aquecer a água, no inverno, a mais 18-20 C, mais 20-22 C na primavera, mais 30-35 C no verão. No inverno, você pode usar a neve derretida, somente coleta longe das estradas. Em outras épocas do ano, é recomendável usar a água derretida do freezer. Não exagere na rega. Lembre-se de que regar por baixo da água é menos perigoso do que regar em excesso. Umidade do ar. Em princípio, o desenvolvimento da babosa não é afetado por mudanças na umidade do ar. No inverno, não é necessário pulverizar a flor. E no verão, realize o procedimento ocasionalmente, mantendo o atomizador a uma distância das folhas, para não molhar a roseta. Às vezes, é possível limpar as folhas com um pano úmido. Solo. Acostumada a viver em condições desérticas, a centopeia não precisa de um solo particularmente nutritivo. Ela fica bem satisfeita com a seguinte composição: 60% de solo com folhas lenhosas, 30% de areia grossa, 10% de carvão vegetal. Essa mistura de solo será solta e respirável. Certifique-se de que haja um pouco de nitrogênio no solo. Caso contrário, isso levará a uma aceleração indesejável do crescimento da planta, pois ela geralmente cresce muito lentamente. Você pode usar solo pronto para cactos ou suculentas. Certifique-se de colocar drenagem no fundo do vaso. Fertilizantes e adubos. O aloe não precisa de fertilização frequente. É suficiente aplicar um fertilizante combinado para cactos uma vez por mês. A partir de abril, a composição deve conter necessariamente fósforo e potássio. De setembro a março, não é necessário incomodar o arbusto. Certifique-se de que o líquido curativo entre no solo, e não na própria planta. Antes de aplicar o fertilizante, regue a planta. Você pode alimentar a centopeia após a compra somente após 3 a 4 semanas e após o transplante, quando os primeiros brotes aparecerem. Transplante. Enquanto o arbusto é jovem, ele deve ser transplantado aproximadamente uma vez a cada 2 anos. Os aloés maduros precisam desse procedimento a cada 4 anos. Se você notar que a hóspede das Canárias começou a deixar cair as folhas inferiores e diminuiu o crescimento, isso significa que ela ficou lotada. Selecione um vaso 2 a 3 cm mais largo que o anterior, com orifícios de drenagem e uma bandeja profunda. Separe o substrato do vaso com uma faca. Despeje uma camada de drenagem no novo vaso e um pouco de terra por cima. Divida a planta,
Caso tenha-se formado um par de troncos, em duas, transfira o arbusto junto com o coma de terra para um novo recipiente. Preencha as lacunas restantes com terra. Faça isso na primavera. Após o transplante, rega a flor com moderação, pois essa parte dos cuidados com a babosa é muito importante. Se o arbusto não for podado, ele pode se estender até 1,5 metro e parecer muito pouco atraente. Portanto, assim que ele atingir de 15 a 30 centímetros, forme o tronco e corte as folhas inferiores. Elas são as mais medicinais, portanto, não as jogue fora. Ao remover as folhas inferiores, você abrirá espaço para a formação de rosetas filhas, que darão à suculenta uma aparência apresentável. As rosetas laterais, no entanto, tirarão a força do arbusto e afetarão suas propriedades medicinais. Decida o que é mais importante para você, decoração ou uma vara nua, mas útil. Remova regularmente as folhas danificadas e pálidas. Florescimento. Em condições ambientais, a babosa floresce muito raramente, pois deve passar por um período de dormência com temperaturas baixas e muita luz. Se você tiver essas condições, a planta produzirá um caldo de flores alto com uma inflorescência no final. As flores são tubulares e coloridas, mas é provável que ela continue sendo uma decoração decorativa do cômodo. Propagação. A aloe pode ser propagada a partir de folhas, estolões, rizomas subterrâneos, ou estacas superiores. Faça isso na primavera e, em casos extremos, no verão, mas não no outono ou no inverno. Folhas. Quebre cuidadosamente a folha verde na base e seque-a em uma bandagem em um local escuro por 2 dias. Quando o corte estiver seco, unte-o com carvão ativado. Plante imediatamente em um vaso com uma mistura de terra de jardim, areia e vermiculita, enfiando a muda no solo a 3 cm. Regue todos os dias para evitar que a muda seque. Estacas. Corte os ramos laterais ao longo do caule com uma faca afiada desinfetada. Deixe em um local escuro e seco por uma semana. Em seguida, proceda nesta ordem. Trate o local do corte com carvão vegetal moído. Umedeça bem o solo no recipiente. Plante as mudas em uma profundidade de 1 a 2 cm a uma distância de 5 cm uma da outra. Rega abundantemente o plantio antes e depois do enraizamento. Quando as mudas crescerem, transplante-as para vasos individuais, desinfetando-os previamente. Deixe um vaso de cerâmica de molho em um forno aquecido por 10 a 15 minutos. Trate o vaso de argila com uma solução de superfosfato. Lave o recipiente de plástico com água quente e sabão em pó. Sementes. Como é improvável que você espere a floração, isso significa que você não pode obter as sementes por conta própria, mas você pode comprá-las em uma floricultura. Plante-as em uma mistura de areia e turfa, depois de esterilizar previamente o solo. A profundidade do plantio é 2 a 3 cm. O recipiente deve ficar no calor e na luz. Certifique-se de aumentar a umidade do ar até o surgimento dos brotos. Cubra com vidro. Em seguida, remova a tampa. Depois de um mês, colha os brotos em vasos pequenos separados. Após 3 meses, transplante novamente para vasos maiores. Brotos. Se parecerem brotos de raiz, estolões, você poderá plantá-los a partir da planta-mãe. Separe-os do arbusto. Proceda com cuidado, pois as raízes do broto e da babosa principal podem se entrelaçar. Transplante-os para recipientes separados. Corrida deles da mesma forma que corrida de uma centopeia adulta. Doenças e pragas. Inspecione a babosa cuidadosamente de tempos em tempos para detectar e repelir pragas. Cochonilha. Esse parasita pode ser visto a olho nu. Escova com uma escova ou remova-a da folha com uma pinça. Trata a área afetada com uma tintura alcoólica de alho. Leve o vaso para um local menos ensolarado por alguns dias. Se houver muitos vermes, trata a planta com um inseticida. Scrooge não aparece com frequência em folhas carnudas, mas é mais difícil se livrar dele, pois o corpo é coberto por uma casca dura. Trata o arbusto com um inseticida. Ácaro-aranha é difícil de ver devido ao seu tamanho pequeno. O ácaro tem medo de água fria, portanto, trata o estegónio com uma infusão fria de tabaco ou uma solução de sabão em pó. Isso pode ser feito até mesmo para prevenção. E para o tratamento, os acaricidas são adequados. Trips. A praga é capaz de se adaptar aos inseticidas. Portanto, a cada vez, use uma nova preparação. Não se esqueça de repetir o tratamento em uma semana para destruir as larvas depois dos adultos. Nematóides. Se esses vermes microscópicos estiverem presentes, corte a seção afetada da raiz. Você verá isso pela anularidade formada. Erros de cuidado. Como qualquer suculenta, nossa pupila doméstica é despretensiosa e não requer atenção especial. Mas se você não seguir as regras de cuidado,
A babosa pode ficar doente ou parar de crescer. Apodrecimento da raiz. Não rega a flor em excesso ou com água muito fria. Caso contrário, o sistema radicular apodrecerá. Você perceberá isso quando o caule murchar e o crescimento diminuir drasticamente. Execute medidas de ressuscitação. Desenterre a planta. Remova as raízes apodrecidas. Polvilhas saudáveis com cinzas moídas e planta em um solo com predominância de areia. Evite regar por 3 semanas. Se a raiz apodrecer completamente, o arbusto terá que ser jogado fora, tendo cortado previamente estacas e brotos saudáveis para o enraizamento. Podridão seca. A planta começa a encolher acentuadamente. É improvável que, nesse caso, seja possível curá-la. Mas, para fins preventivos, trate um arbusto saudável com um fungicida. Folhas desbotadas e murchas aparecem no caso de regas muito frequentes. Espere até que a mistura do solo seque antes de regar. Você pode ter plantado o arbusto no substrato errado. Replante-o substituindo o solo. Os brotos se esticam. Isso acontece quando há falta de luz. Move o vaso para outro peitoril de janela mais próximo do solo e, no inverno, adicione a luz artificial, aumentando as horas de luz do dia. Apodrecimento do caule. Isso é causado pela entrada de água na roseta. Corta as áreas doentes e transplanta-as para um novo substrato. No futuro, regue com cuidado, molhando apenas o solo. As pontas das folhas ficam marrons devido ao ar excessivamente seco. Aumente a umidade ao redor da planta. Se a flor não receber umidade suficiente, aparecerão manchas marrons nas placas das folhas. Amarelecimento das placas das folhas. As bordas ficam amarelas devido à água clorada, deficiência de potássio ou fumaça constante no ambiente. Isso também pode ocorrer se o arbusto for plantado em solo argiloso pesado. Propriedades medicinais. Se você quiser usar a flor de interior para tratamento, escolha a aloe vera ou aloe tree, pois as outras espécies têm apenas qualidades decorativas. Pegue as folhas inferiores. Quando a planta tiver pelo menos 12 delas, rasgue uma folha e espere o suco amarelo escorrer. É melhor não usá-lo, pois ele é ligeiramente tóxico e tem até mesmo um efeito laxante. Corte o pedaço de folha de que precisa, embrulhe o restante em polietileno e leve-o à geladeira. A folha não perderá suas propriedades curativas por vários dias. O gel de aloe ajuda na inflamação da pele, feridas, queimaduras de frio, conjuntivite, asma brônquica, dor de dente e coriza. Indicado para psoríase, eczema e picadas de insetos. Mata o bacilo da difteria e da disenteria. Trate-se com aloe que tenha 3 ou mais anos de idade. Ele pode ser usado, externamente. O gel extraído da folha lubrifica a área afetada da pele. Internamente, engula o gel na ponta de uma faca ou misture-o com água fria e beba. Antes do uso interno, consulte seu médico com antecedência. Cultivo. Essa suculenta pode ser cultivada até mesmo por um florista iniciante. O principal é observar as regras básicas. Mas mesmo que você não consiga obter a floração da babosa, não se desespere, pois poderá usar as folhas carnudas para aliviar os sintomas de muitos tipos de doenças.